Bem-vindo ao nosso canal De Tudo Um Tanto. Aqui você encontra conteúdos inspiradores e reflexões profundas sobre amizade, espiritualidade, autoestima, curiosidades, autoconhecimento, filosofia e paz de espírito. Louis Pasteur, avanços científicos que salvaram milhões de vidas. Louis Pasteur, 1822 a 1895, é amplamente reconhecido como um dos maiores cientistas da história da humanidade. Suas descobertas revolucionaram a medicina, a biologia, a química e a saúde pública, inaugurando uma nova era no combate às doenças infecciosas. Em um século marcado por epidemias devastadoras, falta de higiene e desconhecimento sobre as causas das enfermidades, Pasteur lançou as bases da microbiologia moderna e desenvolveu métodos científicos que salvaram milhões de vidas. Seus avanços não apenas explicaram a origem de diversas doenças, mas também ofereceram soluções práticas e duradouras, como vacinas, técnicas de esterilização e processos de conservação de alimentos, contexto histórico e formação científica. No início do século XIX, a ciência ainda carecia de explicações sólidas para fenômenos biológicos fundamentais. Muitas doenças eram atribuídas a miasmas, vapores nocivos do ar, e não havia consenso sobre a existência de micro-organismos como agentes causadores de infecções. Louis Pasteur nasceu em Dole, na França, e formou-se em Química e Física, demonstrando desde cedo grande rigor experimental. Embora não fosse médico, sua formação multidisciplinar permitiu-lhe transitar entre áreas e aplicar métodos químicos ao estudo de processos biológicos, algo inovador para a época. Pasteur acreditava profundamente no método científico baseado em observação, experimentação controlada e repetição dos resultados. Essa postura foi decisiva para derrubar teorias antigas e estabelecer novos paradigmas científicos. Seu trabalho ganhou relevância, não apenas nos laboratórios, mas também em problemas práticos da indústria, da agricultura e da medicina. A teoria germinal das doenças, uma das maiores contribuições de Louis Pasteur, foi a consolidação da teoria germinal das doenças. Antes de seus estudos, muitos cientistas acreditavam na geração espontânea, a ideia de que seres vivos poderiam surgir a partir de matéria inanimada. Pasteur realizou experimentos cuidadosos, como o famoso experimento do frasco de pescoço de cisne, demonstrando que micro-organismos presentes no ar eram responsáveis pela contaminação de caldos nutritivos. Esses experimentos provaram que a vida não surgia espontaneamente, mas a partir de outros seres vivos microscópicos. A partir dessa constatação, Pasteur estabeleceu que muitos processos de deterioração e doenças eram causados por micro-organismos específicos. Essa descoberta mudou radicalmente a compreensão das infecções e abriu caminho para práticas de higiene, asepsia e controle sanitário que se tornariam fundamentais na medicina moderna. Pasteurização, protegendo alimentos e pessoas. Outro avanço científico de enorme impacto foi o desenvolvimento da pasteurização. Ao estudar problemas na indústria vinícola e cervejeira francesa, Pasteur identificou que a deterioração das bebidas era causada por micro-organismos indesejáveis. Ele descobriu que o aquecimento controlado dos líquidos a determinadas temperaturas, por um curto período, era suficiente para eliminar esses micro-organismos sem comprometer o sabor ou a qualidade do produto. Esse processo, posteriormente chamado de pasteurização, passou a ser aplicado ao leite e a outros alimentos líquidos, reduzindo drasticamente a transmissão de doenças como tuberculose, brucelose e febre tifoide. Até hoje, a pasteurização é um dos métodos mais eficazes de segurança alimentar, responsável por prevenir inúmeras infecções e salvar incontáveis vidas em todo o mundo. Vacinas e a prevenção de doenças fatais, talvez o legado mais conhecido de Louis Pasteur seja o desenvolvimento de vacinas. Inspirado pelos trabalhos de Edward Jenner, Pasteur expandiu o conceito de imunização ao demonstrar que micro-organismos enfraquecidos poderiam estimular o sistema imunológico sem causar a doença. Ele aplicou essa ideia com sucesso em diversas enfermidades. Em 1881, Pasteur realizou um experimento público histórico ao demonstrar a eficácia da vacina contra o antraz, uma doença fatal que afetava animais e humanos. O sucesso foi tão impressionante que consolidou a vacinação como uma ferramenta científica confiável. Poucos anos depois, Pasteur desenvolveu a vacina contra a raiva, uma doença praticamente sempre fatal após o aparecimento dos sintomas. O caso do menino Joseph Meister, tratado com a vacina antirrábica em 1885, tornou-se emblemático.
Após ser mordido por um cão raivoso, o garoto recebeu o tratamento experimental de Pasteur e sobreviveu. Esse episódio marcou um divisor de águas na história da medicina preventiva e demonstrou, de forma inequívoca, o poder da ciência para salvar vidas humanas. Contribuições para a cirurgia e a higiene médica. As descobertas de Pasteur tiveram impacto direto nas práticas cirúrgicas e hospitalares. Ao comprovar que micro-organismos eram responsáveis por infecções, ele forneceu a base científica para o desenvolvimento da antisepsia e da asepsia. Cirurgiões como Joseph Lister aplicaram os princípios pasteurianos para esterilizar instrumentos, limpar feridas e reduzir infecções pós-operatórias. Antes dessas práticas, cirurgias eram extremamente arriscadas, com altas taxas de mortalidade. A aplicação do conhecimento sobre germes transformou os hospitais em ambientes mais seguros e possibilitou procedimentos cirúrgicos mais complexos. Assim, embora Pasteur não fosse cirurgião, suas ideias salvaram milhões de pacientes ao reduzir drasticamente infecções hospitalares. Impacto na saúde pública e na sociedade, os avanços científicos de Louis Pasteur ultrapassaram os limites dos laboratórios e influenciaram políticas de saúde pública em diversos países. A compreensão de que a higiene, o saneamento básico e a vacinação eram essenciais para prevenir doenças levou à implementação de medidas como tratamento de água, controle de alimentos e campanhas de imunização. Essas transformações contribuíram significativamente para o aumento da expectativa de vida e para a redução da mortalidade infantil. Epidemias que antes dizimavam populações inteiras passaram a ser controladas ou erradicadas. O trabalho de Pasteur demonstrou que um investimento em ciência e prevenção é uma das formas mais eficazes de promover o bem-estar coletivo. O Instituto Pasteur e a continuidade do legado em 1887 foi fundado o Instituto Pasteur, em Paris, com o objetivo de tratar pacientes, realizar pesquisas e formar cientistas. A instituição tornou-se um centro de excelência mundial no estudo de doenças infecciosas e continua ativa até os dias atuais. Pesquisas desenvolvidas no Instituto Pasteur contribuíram para avanços em áreas como imunologia, virologia e epidemiologia. O legado de Louis Pasteur não se limita às suas próprias descobertas, mas também à formação de gerações de cientistas inspirados por seu método e sua visão. Sua famosa frase, "A ciência não tem pátria, porque o conhecimento pertence à humanidade", reflete o impacto universal de seu trabalho. Conclusão: Louis Pasteur foi um cientista visionário, cujas descobertas transformaram profundamente a compreensão da vida, das doenças e da saúde humana. Ao estabelecer a teoria germinal, desenvolver a pasteurização, criar vacinas inovadoras e influenciar práticas de higiene e cirurgia, ele salvou milhões de vidas e lançou as bases da medicina moderna. Seu trabalho demonstrou o poder da ciência aplicada a problemas reais e mostrou que o conhecimento científico pode ser uma força poderosa para o progresso da humanidade, mesmo mais de um século após sua morte. Os avanços de Pasteur continuam presentes no cotidiano das pessoas, desde o leite que consumimos até as vacinas que nos protegem. Seu legado é um lembrete de que a curiosidade, o rigor científico e o compromisso com o bem comum podem mudar o curso da história e preservar vidas em escala global. Inscreva-se, compartilhe, comente e venha evoluir, se descobrir e obter conhecimento com a gente.